Live. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos de volta ao Veganário Fest 2020. Este ano é um festival que é online e ainda bem, às vezes, a tentar contornar estas dificuldades que a pandemia está a causar a toda a gente, acabamos por criar soluções que trazem muitos benefícios e graças a isso estamos a poder criar um festival internacional. Esperemos que hoje tenham gostado das palestras que trouxemos e que tenham gostado de todo o festival desde o início, porque hoje temos à noite um convidado muito especial que representa uma força, porque ele é uma força no veganismo e muito tem contribuído para a mudança do preconceito que existe ainda relativamente ao vegetarianismo, sendo associado um movimento associado ainda à alimentação mais feminina, que não puxa carroça, onde é que vais buscar a proteína? Todas essas questões, o Patrick, com o trabalho dele, o trabalho que ele tem vindo a desenvolver enquanto atleta profissional e ativista, tem influenciado milhares de pessoas em todo o mundo. O Patrick ganhou o título, entre vários títulos, já ganhou o título de homem mais forte da Alemanha, portanto, no pódio com outros atletas cuja base de proteína é obviamente a carne, e o Patrick, sendo vegano, ganhou o título de primeiro lugar. É com certeza também o vegano mais forte do mundo. E ele vai partilhar hoje connosco um bocadinho desta sua jornada, de como utilizou esta atividade que ele pratica desportiva para ajudar os animais. Patrick, thank you so much for being here, for accepting our invitation without blinking. Muito obrigado, Patrick, por estares aqui connosco, por teres aceito estar aqui connosco. Já aqui estiveste connosco em Portugal e agora aqui estás aqui connosco. Dá-me um abraço muito forte. Eu lembro-me quando tu pegaste em 3 de nós ao mesmo tempo. Lembras-te lá em Paredes de Coura? Foi um recorde para mim, sim, lembro. Éramos 3 mulheres e tu pegaste lá e nós assim. Ficámos muito impressionadas na altura. Todas. Pronto. Ficámos impressionados com o teu físico e como é que fazes tudo com uma alimentação de base vegetal, como é que mudaste a tua vida, como é que tu estás a ajudar o movimento e os animais no mundo com o teu trabalho. Portanto, vou-te dar a palavra, deixem-me só agradecer a todos que estão a seguir, talvez noutros países também. Muito obrigado a todos, porque isto não é um evento português só, é um congresso internacional. Muito obrigado a todos. Assistir também em direto no Facebook. Se tiverem questões para nos colocar, entrem na sala Zoom, porque no Facebook não estamos lá para cuidar, mas encontram o link e entram. Também saber que conseguimos ter tradução simultânea. Temos connosco o Rui Silva, do Oriente no Porto, ativista de longa data e, portanto, sabe do que está a falar e é um profissional que vai ser a voz do Patrick em português. Em baixo encontram na tela um símbolozinho do mundo onde podem escolher o canal de recepção. Se escolherem português, ouvem então a tradução em simultâneo de tudo o que o Patrick disser. Patrick, I was telling people that they can hear you with Rui's voice. Patrick, estava só a dizer que vais falar através da voz do Rui em português. Então tens agora a palavra. Obrigado, Patrick. Muito obrigado por me terem apresentado, muito obrigado por esta oportunidade para falar neste evento online. Eu adoraria ter estado aí, visitado outra vez Portugal. Eu tenho excelentes memórias. Acho que foi há 2 anos que eu aí estive. Sim, pelo menos há 2 anos estive aí. Foi uma altura fantástica. Acho que só estive aí 2 dias em Portugal, mas foi de facto excelente, foi fantástico. A internet falhou, é impressão minha. Renato. Sim, mas acho que é do lado dele. I met many people and we to do it. As pessoas. Bom, o que eu vou fazer, basicamente, a palestra que eu estaria aí a dar ao vivo, vou dá-la neste formato online. Tenho as minhas PowerPoint que eu vou mostrar, vou partilhar o meu ecrã, se me conseguir que isto funcione, para que possam ver os slides enquanto estou a falar. E vou tentar fazer tudo um pouco mais rápido, para que depois haja tempo para perguntas e respostas no fim. Porque, tanto quanto eu sei, só tenho 1 hora e
Don't worry, Patrick, don't worry. You know, in 2 days that you were here, you didn't. Nos 2 dias que cá estiveste, não tiveste tempo suficiente para saber que os portugueses não são lá muito estritos com o tempo. Portanto, não aceleres, porque quando estamos a desfrutar de alguma coisa, deixamos-nos ficar e não nos preocupamos com o tempo. Ok, então, boa, vou nessa. É a primeira vez que eu estou a fazer isto neste formato. Não tenho a certeza se vai estar tudo perfeitamente bem, mas vou tentar. Vamos dançar ao som da música. Vou tentar partilhar o meu ecrã aqui com esta janela. Conseguem ver? Conseguem ver? Continuam a ver? Sim, perfeito. Vemos o teu ecrã e vemos-te a ti. Fantástico. Bom, então pronto. O tema da minha palestra é 9 anos de poder vegano. E é um tema que já está ao vivo, porque o meu 9º ano de ser vegano vai ser exatamente no dia 1 de dezembro. 1 de dezembro, ou seja, tecnicamente ainda faltam algumas semanas, mas falta só umas semanas. Portanto, eu pensei, em vez de dizer 8 ponto não sei quê, 10 meses de poder vegano, chamei-lhe 9 anos de poder vegano. Mas eu não quero mentir a ninguém, quero que fique claro isto. Basicamente, no dia 1 de dezembro fazem 9 anos que eu sou estritamente vegano. E eu fiquei impressionado com tanta coisa e com tantas experiências que eu fiz ao longo desta jornada em tornar-me vegano. Primeiro, ser um atleta vegano. Alguns anos antes eu era um comedor de carne, depois fui vegetariano durante uns anos. Não houve muitas surpresas. O que me surpresas fez-me sentir que eu tinha que ir para a rua e contar aquilo que estava a aprender e que estava a vivenciar, porque isto podia ajudar outras pessoas. Eu, uma vez que tive estas experiências, pensei, se eu tivesse aprendido estas lições antes, ter-me tornado vegano muito antes do que me tornei. Por exemplo, quando eu me tornei vegano, 6 anos antes, eu podia me ter tornado vegano logo. Se eu soubesse nessa altura aquilo que sei agora, ter-me tornado vegano logo diretamente. Portanto, vamos lá ver. Normalmente, quando eu estou num evento, eu mostro sempre um pequeno vídeo que mostra aquilo que eu faço. Não tenho a certeza se isto vai funcionar por causa do computador que estou a usar, mas também não será muito necessário ver o vídeo agora. Não funciona. Sim, o vídeo não funciona. Eu já esperava que não funcionasse. Em vez de mostrar o vídeo, vou-vos dizer só algumas palavras sobre aquilo que faço. Este é o próximo slide. Ignorem. Este bebê é nu durante uns segundos e vou falar sobre o que eu faço. O desporto em que compito chama-se Homem de Aço. E a ideia do Homem de Aço tem a ver com unir atletas fortes de vários desportos e tentar saber quem é o homem mais forte do mundo. E tudo começou em 1977, com a primeira edição do Homem de Aço, e queriam saber quem era o homem mais forte do mundo. E porque são atletas de várias áreas, de vários desportos, queremos criar uma ideia para que nenhum não tenha mais vantagens do que outro, porque temos uns que levantam pesos, outros que são atletas. Se fosse só exercícios de levantar pesos, então aqueles que fazem halterofilismo ganhavam. Se fosse só de atletismo, aqueles que correm ganhavam. E então, é por isso que se criou um concurso que envolve várias coisas, como, por exemplo, levantar troncos, levantar pneus, para criar algo novo que possa pôr em evidência as competências que têm. Isto começou em 1977 e eu comecei isto no início dos anos 2000 e, nessa altura,
era já um desporto muito, muito bem estabelecido. Há federações internacionais, há federações nacionais, que fazem concursos nacionais, competições nacionais, e é já um desporto estabelecido neste momento. A pergunta, porque muita gente não percebe muito bem porque é que chegamos a um ponto em que temos esta ideia de que eu quero levantar pesos impressionantes e quero fazer isto ao meu corpo. Por que é que fazemos isto? Bom, para perceber isso, temos que voltar um pouco atrás, retroceder um pouco na minha vida. E é por isso é que vem ali aquele bebezinho nu, isso sou eu. Acho que tinha algumas semanas de idade. E foi quando comecei a desenvolver-me num aspecto que parece ser humano. Primeiro, quando eu nasci, eu parecia mais um animal, tinha muito cabelo, o cabelo continua a ter muito cabelo, nasci com muito cabelo e ainda hoje tenho muito cabelo por todo lado. E eu nasci numa situação muito caótica. Nasci em 1979, foi o ano em que... E nasci no Irão. No Irão, nesse ano, foi quando houve a revolução. Uma revolução violenta. O governo foi deposto. Depois criaram o sistema que tem ainda hoje em dia. Um sistema muito autoritário, clerical. É um Estado clerical. É um Estado clerical. Chama-se um Estado Islâmico. É um Estado clerical. E criou-se também uma guerra com os países vizinhos. Coisas muito loucas que começaram naqueles primeiros anos da minha vida. Quando eu tinha 4 anos de idade, houve um acidente de automóvel e o meu pai faleceu. Talvez tenham visto o meu vídeo Game Changer, em que eu falo nisso, da morte do meu pai. Não vou entrar muito a fundo nisso, mas estou a falar nisto porque o que isto me afetou foi que fez-me confrontar com muita incerteza e muito caos. E como criança, eu usava livros de banda desenhada e todo o género de fantasias, mundos de fantasia que eu encontrava na ficção, na banda desenhada, tudo aquilo que eu apanhava, e tentava refugiar-me nesse mundo de fantasia, tentava refugiar-me num mundo de fantasia onde eu me imaginava como uma pessoa poderosa, um super-herói que tinha o poder para mudar as coisas. Por exemplo, se havia violência, se havia coisas horríveis a acontecer, eu conseguia ajudar as pessoas. E era forte para ajudar as pessoas. Mas eu era simplesmente uma criança de 4 anos. Nesta imagem, isto foi tirado poucas semanas depois de chegarmos à Alemanha, quando eu tinha 7 anos de idade. E fugimos do Irão e viemos para a Alemanha como refugiados. E ficámos num campo de refugiados. Esta fotografia foi tirada num campo de refugiados. E então, quando deixámos o Irão, isto criou mais caos na minha vida. Tinha que aprender uma cultura nova, uma língua nova, tentar começar do zero e criar amigos, etc, etc. E foi basicamente isso o início da minha vida. Mas o que aconteceu nessa altura foi que eu fiquei fascinado com os livros de banda desenhada, fiquei fascinado com os fortes, e ser forte para ajudar os outros. E isso levou-me a começar a fazer exercício e a começar a tornar-me forte na vida real. Não no meu mundo de fantasia, mas ser forte realmente no mundo real. E comecei a treinar com 14 anos de idade. E então comecei a querer
tornar-me um homem forte a partir dos 14 anos. Em primeiro lugar, porque eu queria ser forte para ser útil se acontecessem coisas terríveis. Isto sou eu com 17 anos de idade. 3 anos depois de começar a treinar, eu já estava a treinar há 3 anos, nessa altura. Agora tenho uns anos mais do que ali, mas acho que tenho o mesmo aspecto. Está ele a dizer, é uma piada, diz ele, é uma piada, diz ele. Isto é eu com 17 anos. Eu estava bastante bem. Descobri na altura que antes de começar a fazer desportos de força, não tinha muito sucesso como atleta. Não era muito bom no futebol ou outros desportos. Eu descobri que tinha um talento para desportos de força. E então, nesta altura, já tinha mais de 100 quilos de peso. Então estava-me a sair muito bem logo no início. E as coisas que seguiram o seu caminho até 2005. Fazer parte deste mundo de homens fortes, deste mundo onde é importante o que é que a pessoa come, como é que treina, etc. É tudo muito disciplinado e todos tentamos ser o melhor possível no nosso desporto. E havia também um sistema de crenças que eu acreditei. E esse sistema de crenças dizia que é preciso proteína animal para sermos fortes e criar músculo. E eu acreditava nisso e aceitei esse sistema até 2005. Comecei a questionar o meu consumo de proteína animal, especialmente carne, por um motivo muito fácil. Porque se virem estas imagens, eu tenho animais comigo. Ali tinha um cãozinho, aqui tinha o Harold. Falo muito sobre o Harold. O Harold encontrei-o quando era muito pequenino e foi muito... os porcos-espinhos no inverno, eles têm que ter um certo peso corporal para aguentarem o inverno, senão não vão conseguir hibernar e sobreviver ao inverno. Portanto, ele precisa ter muita energia e peso corporal para sobreviver ao inverno. Quando o encontrei, foi já numa fase muito avançada do ano, estava já a ficar frio, e ele era um biscoitinho pequenino, não tinha qualquer hipótese de sobreviver no inverno, e então trouxemos-lo para casa, tivemos-lo connosco de todo o inverno, tornou-se nosso animal de companhia, demos-lhe todo tipo de comida, dámos todo. Isto é 3 semanas depois de ter encontrado, e aqui ele já tinha 3 vezes o tamanho que tinha quando o encontrei. Então divertimos imenso com ele e ele comia imenso. Este é o Jacob, era um corvo pequenino, a mesma história, encontrámo-lo em muito mau estado, queríamos ajudá-lo e então trouxemos-lo para casa durante meses, tentámos ajudá-lo a pôr-se em forma. Aquela é Bonnie, o cãozinho da nossa casa, lá de casa. Por que é que estou a mostrar estas imagens? Esta é outra foto do Jacob. Por que é que estou a mostrar estas fotos? Porque para mostrar que os animais fizeram sempre parte da minha vida. Desde sempre, desde que quando era criança, estava sempre com animais. Ia para a floresta, mesmo em criança, ia apanhar joaninhas e formigas e trazia, porque eu era fascinado com a vida. E depois, mais tarde, quando já era mais velho, comecei também a salvar animais selvagens. Portanto, tive sempre esta tendência natural para viver com animais e para procurar oportunidades
para interagir com animais e tentar ajudá-los se eu conseguisse, se encontrasse algum animal ferido a necessitar de apoio. E enquanto fazia tudo isso, especificamente, isso foi na altura em que tínhamos o Jacob, foi precisamente quando tínhamos o Jacob, numa certa altura comecei a pensar, enquanto estou a dedicar tanto tempo e energia para salvar este passarinho, ao mesmo tempo, olhando para esses meses, comia 20 galinhas, se calhar. E pensei, estou a dedicar tanto tempo e energia a salvar uma ave e, ao mesmo tempo, estou a comer dezenas de outras aves. Isto não faz sentido, pensava eu. E então, logicamente, não faz sentido. Por um lado, estamos a salvar uma ave e depois, por outro lado, estamos a comê-los. Então, pus-me a pensar, porquê? Porquê que era assim? E cheguei à conclusão que, por um lado, quando encontrei o Jacob, eu vi um ser vivo, sensível, à minha frente, a sofrer. E a minha tendência foi, naturalmente, tentar ajudá-lo. E, no outro caso, quando comprava carne para comer, numa mercearia, apresentavam um produto esterilizado, embalado, não tinha cara, não via como é que tinha sido morto, não via todas as coisas horríveis que estão por trás na produção do produto. Portanto, estava simplesmente a comprar um produto sem pensar mais em mais nada. Mas se começamos a pensar nisso, o problema é que, quando começamos a abrir os olhos, já não conseguimos deixar de ver o que estávamos a ver. Então tinha um problema. Comecei a desenvolver um problema. Um problema que tinha que criar uma solução para esta situação. E então comecei a perguntar-me a mim próprio. E a pergunta foi se eu mataria o frango, eu próprio, para o comer. Se eu tivesse que matar o animal com as minhas mãos, se eu o faria ou não. E então foi muito fácil responder essa questão. A conclusão foi que eu não mataria o frango. E então pensei, então não faz sentido. Estou a comprar um produto que, para eu comer o produto, significa que houve alguém que o matou. Se eu não o faria, porque é que eu pago para que outra pessoa o faça? Então, basicamente, isso foi para mim a solução. E a decisão era que eu tinha que parar de comer carne. Nessa altura, felizmente, o meu treino já não era, ainda não era assim tão importante. Então, quando tomei essa decisão, estava a tentar graduar na escola secundária, trabalhava a tempo inteiro num emprego e tinha 2 outros empregos no fim de semana. Tinha 3 empregos. Portanto, ia à escola e treinava no meio e o meu treino não era assim muito importante nessa altura. Então, quando tomei a decisão, eu esperava que o meu treino fosse afetado, fosse ficar afetado. Não aconteceu, mas eu esperava que acontecesse. Mas não foi nenhum problema para mim, porque o meu treino naquela altura não é tão importante. E ainda bem, porque se tivesse sido numa situação diferente, eu talvez não tivesse tomado a mesma decisão. E então, eu se calhar nunca teria sabido que o treino não sofre quando paramos de comer carne. Aliás, acontece o contrário, o oposto. O que aconteceu foi que quando comemos demasiada carne, o sistema digestivo está sempre sob stress, porque para o nosso corpo digerir a carne, o nosso corpo não foi concebido para digerir carne nem produtos animais. E então, quando tirei a carne do prato e substituí por outras proteínas, sobretudo produtos lácteos, que também tinham os seus próprios problemas, que já falarei mais adiante, mas a partir desse momento, o que aconteceu foi que, basicamente, o meu sistema digestivo deixou de ter tanto stress e tinha mais fome do que antes. Então sentia-me sempre com fome, comia mais. Fiquei com mais peso. E porque estava a treinar, ficava mais forte. Fiquei mais forte. E então esclareceu muita coisa para mim. E nos 6 meses seguintes, aumentei os meus níveis de força em 25%, mais ou menos. Passado 6 meses depois de me tornar vegetariano, eu tinha 25% mais de força do que antes. E isto nem sequer estava a treinar a 100%. Estava a treinar depois de sair da escola e depois de sair do trabalho, só um pouco de treino. Depois desses 6 meses, terminei o meu
o meu ensino secundário e foi para a psicologia, o curso de psicologia. Quando entrei na faculdade para estudar psicologia, eu parei de trabalhar no principal emprego que eu tinha e então, enquanto estudava, tinha mais tempo livre para treinar do que enquanto estava no secundário à noite, a estudar à noite. Estava à noite no secundário. E então tinha 25% de força extra, tinha mais tempo também, e então procurava uma nova oportunidade para fazer algo com o meu desporto e se calhar entrar na competição ou algo assim. E então procurei coisas em que estava interessado, na altura como jovem, e uma era a competição do homem de aço. E eu nunca pensei participar nessas competições porque não há categoria de pesos. Não é como no boxe que há categorias de peso. Lá não temos essa categoria de peso. E então, por exemplo, as pessoas competem na sua categoria de peso. Aqui, nesta competição de homem mais forte do mundo, ou homem de aço, só há uma categoria, só há uma classe. Se não somos suficientemente fortes, grandes, isso é o teu problema. E então nunca pensei em participar nessas competições, porque eu não sou muito alto. Tenho 1,70 m apenas, 1,70 m. Então, basicamente, sou para aí 15 centímetros mais baixo, ou 12 centímetros mais baixo do que os outros que competem em média nessas competições. E então nunca pensei nisso a sério. Em 2005, quando isto aconteceu, vi que havia um concurso de levantamento de pesos, de pesos leves, um campeonato de pesos, isto é até 105 quilos, pesos leves. Em quase todos os outros esportes, isso é pesos pesados, mas 105 neste tipo de competição era pesos leves. E era o peso que eu tinha na altura, era mais ou menos 105 quilos. E eu pensei, por que é que não tento? E vejo o que acontece. E eu então concorri e tive sucesso. Em 2006 fiz a minha primeira competição, ganhei na Alemanha pela primeira vez em 2007 os pesos leves na Alemanha, fui ao campeonato mundial na categoria de pesos leves no mesmo ano e em 2009 ganhei também novamente os pesos leves e outras coisas neste concurso de Strongman, de homem de aço na categoria de pesos leves, é que faz-se na Alemanha, pelo menos na Alemanha, os pesos pesados e os pesos leves fazem o mesmo concurso, a mesma competição, a mesma competição. Temos a nossa própria categoria, mas competimos também com as categorias superiores. Então, com peso leves temos duas posições. Somos classificados na categoria de pesos leves e depois somos classificados também na categoria genérica com os pesos pesados. E isso foi fantástico, porque quando aprendi isto, sempre que eu vencia o concurso de pesos leves, também ficava em quinto nos pesos pesados. E só 4 dos pesos pesados é que estavam à frente. E então, em 2010, pensei, se não tiver que ficar preso à categoria de peso, se eu ficar um bocado mais forte, posso competir nos pesos pesados. Então, em 2010, tentei pela primeira vez competir nos pesos pesados. Em 2010, fiquei em segundo lugar, não foi muito mal. Em 2011, esta imagem foi tirada em 2011, ganhei na categoria de pesos pesados. E então, era o homem mais forte de todos na Alemanha, naquela altura. E eu era vegetariano naquela altura. E então, para a comunicação social, aquilo era uma notícia enorme, era títulos em todos os jornais, tinha muitas entrevistas, todos os jornais, porque ninguém percebia
como é que este fulano, que é um vegetariano, não come carne, é o homem mais forte do país. E então eles ficavam todos malucos, isso não é possível, como é que pode ser o mais forte? E eu percebi que, até esta altura, ele fazia tudo aquilo que fazia. Era vegetariano, participava nestas competições e fazia isto por motivos privados. Era vegetariano porque achava que era o que tinha que ser. Pessoalmente, participava nas competições porque achava que era divertido. Não estava a desenvolver nenhuma missão, não estava a tentar convencer ninguém sobre nada. Estava, digamos, a divertir-me e a fazer as coisas que eu achava que eram corretas. Em 2011 percebi, depois de ganhar o título e ter tanta atenção por parte da comunicação social, percebi, através da comunicação social e através de chegar a tanta gente, poderia influenciar outras pessoas. E então começava a receber muito feedback de pessoal mais jovem, que diziam, uau, foi fantástico para eles verem-me na televisão a falar sobre os motivos porque é que eu era vegetariano, porque achavam as mesmas coisas, pensavam as mesmas coisas, mas tinham medo de as exprimir as suas ideias, porque tinham medo que os seus colegas se rissem deles, tinham medo e não queriam depois aparecer como fracotes. E agora, o homem mais forte do mundo diz que é vegetariano, se alguém se rir, ele dizia, então, grito do homem mais forte do país. E então, digamos que eu abri uma oportunidade para muita gente se poder exprimir, sem terem esse receio de rejeição por parte dos seus pares. E quando eu soube isto, quando me apercebi disto, apercebi-me que estava numa posição com muita força, muito poder. E por ser assim, comecei a questionar os meus próprios padrões. Comecei a pensar, se eu sou um modelo de referência para outras pessoas, não será que eu devia de ser ainda melhor do que sou? Porque nessa altura eu sabia que se quisermos reduzir o sofrimento dos animais, e era isso que eu estava a tentar fazer, como vegetariano, sabia que ser vegetariano não era suficiente. Porque se olharmos para a indústria dos laticínios, como é que os ovos são produzidos, praticamente todas as partes, todas as vertentes da pecuária, da indústria de animais de quinta, todos os animais estão a sofrer. Uma vaca leiteira sofre tanto como um touro sofre, vai ser transformado em carne. Se eu quero parar o sofrimento, não é suficiente simplesmente não comer carne. Tenho que parar de consumir todos os produtos animais. Temos que parar de alimentar esta máquina que funciona só com base na exploração animal. E então percebi isso e pensei, bom, até aqui tudo bem, estou satisfeito com o que estou a fazer, porque estou a fazer isto por mim. Agora, há outras pessoas que me estão a ver como modelo de referência, então tenho que ser melhor. E então decidi e pensei, tenho que me tornar vegano. E tenho que usar esta posição para mostrar que aquilo que estou a fazer não é só possível com um regime alimentar vegetariano, mas até com uma alimentação vegana. O problema é que eu ainda não estava convencido, eu próprio, de que era possível. Ninguém ainda tinha feito antes. Olhando para o nível a que eu estava a competir, não havia ninguém ao meu nível, nem sequer conhecia nenhum vegetariano a esse nível, e o que falar de um vegano a esse nível de competição. Portanto, para mim, era uma questão de, se ninguém nunca fez isto, será que é possível? E então, basicamente, eu tinha três preocupações. A minha primeira preocupação, eu chamo os 3 As, por causa disto. A minha primeira preocupação era a adição. Adição significa deixar de comer carne era fácil para mim. Nunca comi muita carne. Só como fonte de proteína. Tornar-me vegetariano foi muito fácil, mas tornar-me vegano significava que nunca mais ia deixar que nunca mais ia consumir leite. Eu adorava leite, eu era viciado em leite, lacticínios. Começou logo na minha infância. Nem sequer me lembro um dia da minha vida em que não tenha bebido vários copos de leite. E mais tarde, quando comecei a treinar, usava muitos lacticínios como fonte de proteína, especialmente quando me tornei vegetariano.
substituí basicamente toda a carne que comia antes por lacticínios. E então comia toneladas de lacticínios por dia. E por motivos nutricionais e também porque eu adorava, eu gostava de lacticínios. E então era assustador para mim, eu estava preocupado que esta adição me faria voltar atrás, retroceder e cair no meu hábito antigo depois de umas semanas de treinar ser vegano, E isto significava estar debaixo dos holofotes da comunicação social, etc. E eu não queria ser visto como um fracassado, quer dizer, que tentei uma coisa e depois fracassei. Então, essa foi a minha primeira preocupação. A segunda preocupação é os ácidos. O que é que significa os ácidos? É o seguinte: tanto quanto eu me lembro, ou pelo menos tanto quanto eu me lembro, enquanto eu treinava, eu tive sempre problemas com acidez no estômago. Tinha sempre uma digestão muito ácida, muito ácida. E então, quando bebia leite, isto acontecia, ajudava logo. E porquê é que ajudava? O primeiro motivo porque é que ajudava, qualquer líquido que bebamos vai neutralizar o ácido que está no estômago. Mesmo que se beba água, isso ajuda também a neutralizar os ácidos, porque os ácidos ficam mais aguados. E com leite, o cálcio é alcalino, então ajuda a desacidificar, a neutralizar a acidez no estômago. O que eu não percebia era que a proteína animal, e o leite é uma proteína animal, contém muito enxofre, que contém ácidos, aminoácidos, e os aminoácidos têm enxofre, e nas proteínas vegetais não há enxofre com aminoácidos. Então, o que é que isso faz? Quando se bebe leite, por exemplo, este enxofre com aminoácidos, depois da proteína se desagregar, o enxofre que contém aminoácidos é digerido e metabolizado, e como subproduto desenvolve-se o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico cria essa acidez na digestão, essa acidez no estômago. E então eu achava que o leite me estava a ajudar a diminuir os ácidos. Não, estava a criar essa tal acidez, mas eu não sabia na altura. Como nunca tinha tentado antes uma alimentação sem leite, não tinha a mínima ideia que o leite é que me estava a criar o problema. Então essa é a minha segunda preocupação. A terceira preocupação era, como eu disse no início, eu não estava muito convicto de que o meu desempenho atlético se mantivesse ao mesmo nível. Porque não havia ninguém ainda que tivesse demonstrado que isto funcionava como para veganos. E então, basicamente, eu queria provar que ser vegano era melhor, era mais forte, mas se eu fracassar, vou ter o efeito oposto. Vou estar a fazer o oposto daquilo que quero, e essa era a minha principal preocupação. A preocupação 1 e 2 tudo bem, mas a preocupação 3 é que se eu fracassar e demonstrar que é impossível ser vegano, isso vai ser horrível, vai ser terrível. Então pensei nisso durante umas semanas, antes sequer de falar, fosse com quem fosse, e depois, quando tomei a decisão, basicamente tratava-se de olhar para aquilo que tinha feito na minha vida até essa altura e percebi que muito daquilo que tinha conseguido até essa altura eram coisas que eu nunca tinha pensado que seriam possíveis. Inclusive o facto de que eu era, na altura, o homem mais forte do país. E eu pensei, bom, se eu conseguir fazer tudo isto, também acho que vou conseguir fazer com que isto funcione. E então pensei, ok, só tenho que acreditar em mim próprio e tentar. E então pensei durante umas semanas, e a primeira pessoa a quem eu contei isto foi a minha esposa, atualmente a esposa, na altura era a minha namorada. Disse à Katie sobre isto, e ela disse, ok, penso que estás maluquinho, perdeste o juízo, e tudo bem que sejas vegetariano, mas se queres só comer salada o resto da tua vida, oi, meu Deus. Bom, não foi isso que aconteceu. Um vegano não come só salada.
mas ela não tinha a mínima noção do que era o veganismo, e ela pensou que eu estava maluquinho, maluquinho. E então eu pensei, bom, tenho que falar com a minha mãe e contar à minha mãe. E então falei com a minha mãe, a mesma reação. A minha mãe disse, não, tu estás maluquinho, perdeste o juízo. E toda a gente com quem eu falei achavam o mesmo. Basicamente, todas as pessoas à minha volta disseram, tu estás maluco. E eu pensei, ok, confia em mim. Sabem, a minha mãe, por exemplo, conhece-me desde sempre. Eu pensei, confia em mim e vamos ver o que acontece. Então foi, tentei e o que aconteceu? Conseguem ler isto? Sou eu na floresta e diz o sentimento quando nos tornamos veganos e pensamos que vamos ficar fraquinhos e ter deficiência de proteína e depois o que acontece é que batemos 3 recordes mundiais. Então, o que aconteceu? Isto são algumas das coisas que aconteceram, algumas das vitórias que eu conquistei depois de me tornar vegano. Tornei-me vegano em dezembro, dia 1 de dezembro de 2011. No ano seguinte, fui campeão europeu de levantamento de pesos, bati o recorde mundial de kegelift, depois bati o recorde mundial do Guinness em 2012 de front hold, depois bati o recorde mundial do Guinness de yoke walk. É andar assim com uma coisa às costas, em cima dos ombros. E depois bati o recorde novamente e yoke walk em 2015. Então, se virem o que é que eu consegui, os recordes que eu bati depois de ser vegano, e em 2015 bati o meu próprio recorde em 2015. Então significa que estava a tornar-me cada vez mais forte ao longo dos anos. E o mais forte que eu fui foi em 2016, antes de ter uma lesão. Então parei de competir em 2016, tive que parar de competir, mas pouco antes dessa lesão, eu levantei os pesos mais pesados de toda a minha vida, toda a minha carreira, e eu estava com 23, 24 anos de carreira, uma carreira muito longa, e geralmente um atleta não chega a treino mais do que 2 décadas, e sempre a melhorar, e o que dizer de ir batendo recordes pessoais, porque o corpo tem um limite natural. Até que ponto é que consegue desenvolver-se? Ao fim de 2 décadas, geralmente a pessoa chegou ao potencial máximo. Não é assim fácil, não é assim tão fácil continuar a conseguir melhorar. E eu estava basicamente a melhorar depois de me tornar vegano durante 5 anos inteiros, ou seja, meia década, e o mais forte que eu estava foi em 2016. Ou seja, o meu desempenho atlético estava fantástico, e acho que se eu tivesse começado isto mais cedo na minha carreira, 6 anos antes, quando me tornei vegetariano, se eu me tivesse tornado vegano na altura, tinha tido mais sucesso na minha carreira, sem dúvida. E então é isso. Agora o que aconteceu à minha adição, boas notícias para todos que acham que tornar-se vegano é difícil por causa do queijo. Há muita gente que diz que, sim, tudo bem e tal, não preciso de carne, mas acho que é muito difícil não comer um bom queijo. As boas notícias é que se sentirem-se viciados em queijo é porque é um caso de adição. E agora, o fantástico é que se fizerem um corte radical, é mais fácil do que se forem para trás e para a frente. Há pessoas que dizem, vou reduzir a quantidade de queijo que como, vou comer queijo de vez em quando, e assim dia não, e depois a certa altura vou abdicar. É como quando fumam, se vão só reduzindo o fumar, os cigarros que fumam mantêm o problema vivo, mas se cortarem de uma vez, radicalmente, eu recomendo sempre a toda a gente que acha que é assustador não comer queijo para o resto da minha vida. Tentem durante 4 semanas, porque para o cérebro é menos assustador do que
dizer, nunca mais vou comer queijo. Não, digam só durante 4 semanas, não vou comer queijo. E se fizerem isto, desapareceu. Desapareceu o vício. Foi o que me aconteceu. Eu não sentia vontade de comer queijo. E só para vos dar uma ideia, eu era talvez uma das pessoas mais viciadas em queijo na Terra, em laticínios. E o que eu quero dizer com isto é que nos meus dias mais difíceis eu comia 10 litros de leite por dia. Isso é terrível. E demoram 2 semanas. Portanto, deve ser muito, muito mais fácil para todos. E o fantástico é que, quando eu me tornei vegano, não havia grandes queijos veganos. Hoje em dia, uau, há toneladas de empresas em todo o mundo que produzem queijo, alternativas veganas de queijo, que têm o sabor fantástico, sem a adição. O que aconteceu? Bom, como eu disse antes, o leite é que estava a causar o problema da acidez. E passado 2 dias eu percebi que pela primeira vez em anos não tinha qualquer problema de acidez. E isso foi uma excelente revelação. Depois, outras coisas fantásticas também aconteceram. Uma das coisas foi que, enquanto eu era vegetariano, tinha sempre falta de ferro. Eu nem sequer conseguia lidar com a minha deficiência de ferro, nem sequer com suplementos. Eu tomava suplementos de ferro até, e continuava a ter deficiência de ferro. Hoje sei que era o leite que causava esse problema de falta de ferro. Portanto, há várias coisas que bloqueiam a absorção de ferro, e uma das coisas são os laticínios. Os laticínios, eu comia demasiados laticínios, bloqueia a assimilação de ferro. E se tomarem suplementos também não ajuda, porque se algo bloqueia a absorção de ferro, os suplementos também não são absorvidos. Portanto, eu tinha sempre falta de ferro, tinha outros problemas também, e todos estes problemas desapareceram todos depois de eu me tornar vegano, porque deixei de comer laticínios, que era o que causava o problema. A minha recuperação também tornou-se muito mais rápida, comecei a recuperar muito mais rapidamente, e durante estes 5 anos eu podia treinar mais, podia tornar com mais força, porque recuperava mais rapidamente e melhor. E a minha tensão arterial também baixou, porque depois de me tornar vegano, tornei-me mais pesado também. Portanto, não só eu estava mais forte, mas também mais pesado. E à medida que estava mais pesado, a minha tensão arterial diminuiu, o que é fantástico, porque nos desportos de força, geralmente um dos grandes problemas que têm os desportistas é que a pessoa tem muitos músculos e a certa altura o coração sofre muito, porque o coração não consegue bombear toda essa massa, bombear sangue para toda essa massa de músculo, e muitos halteriofilistas e culturistas têm elevados riscos de problemas cardiovasculares. Há uma grande mortandade nesse grupo populacional de halteriofilistas e culturistas do que na população em geral. Portanto, é um problema enorme. Mas a minha tensão arterial diminuiu, o meu pulso também diminuiu em repouso, e eu sentia-me fantástico. Portanto, coisas fantásticas que aconteceram, e desejo que o meu desejo é que eu tivesse conseguido antes. E o que isso fez com... Está a funcionar o vídeo? Não. Geralmente mostro bater o recorde do mundo de yoke. O yoke é levar pesos em cima dos ombros. E o que isso fez foi que eu me sentisse, por um lado, eu sentia-me feliz, eu estava a ter estas experiências todas fantásticas, estava a ser recompensado pela minha decisão de fazer uma coisa ética, de fazer algo ético, com muitas coisas positivas que aconteceram no meu corpo, na minha vida.
sentia-me ganhava toda esta recompensa e por outro lado estava a desfrutar disto, mas por outro lado eu estava zangado comigo próprio porque não tinha tomado aquela decisão mais cedo, não ter tido aquelas ideias mais cedo, porque pensei, quando eu me tornei vegetariano, devia-me ter tornado vegano logo e tinha sido muito melhor. Então isso motivou-me a tornar-me muito mais ativo depois de me tornar vegano do que quando era vegetariano. Então comecei a usar toda a minha influência, as minhas oportunidades na comunicação social e nas redes sociais, usar as competições em que competia e os meus recordes mundiais, usar tudo isso para dizer às pessoas, dizer a toda a gente que não é preciso proteína animal para sermos fortes e para desenvolver músculos. E comecei a trabalhar muito nessa mensagem e filo de muitas maneiras diferentes. Uma das maneiras foi através de quebrar recordes mundiais, porque uma coisa que se consegue com um recorde mundial é que a pessoa recebe muito mais cobertura mediática do que quando ganham uma competição. Portanto, ter recordes mundiais faz com que a pessoa tenha muito mais cobertura mediática. Comecei a fazer muito mais disso e comecei a fazer muito mais daquilo que queria mais influência, mais poder para falar sobre a minha mensagem. E tornou-se rapidamente o ponto central de toda a minha missão. E agora, quando vou a competições, não vou às competições para ganhar, porque quero ganhar, ia lá como forma de ativismo. E foi uma forma muito, muito diferente de olhar para a minha carreira como atleta de força do que era antes, porque antes era basicamente tentar ganhar, energia para ganhar, porque é fantástico ganhar, mas se tivermos uma missão e trabalharmos uma missão e queremos ganhar porque queremos mudar o mundo, basicamente, então é uma sensação muito diferente ao sermos atletas. Tem, claro, um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é muito objetivo, muito claro. Temos uma determinação que é muito mais forte do que seria se fosse só para ganhar. E, por outro lado, tem um lado negativo também, porque nos põe sob muita, muita pressão. Agora, ao sentir que, ao ganharmos, temos a responsabilidade de termos bons resultados como atleta, porque isto prova algo, isto põe-nos muita pressão. E põe muita pressão, e foi esse o motivo porque é que eu me retirei em 2016, porque, como eu disse antes, há uma altura em que chegamos ao nosso potencial máximo físico e não se consegue chegar mais, não nos conseguimos tornar mais fortes do que disso. E eu achei que em 2016 tinha chegado a esse ponto, então pensei, bom, se já não consigo vencer-me a mim próprio e não consigo demonstrar que ainda sou capaz de ser melhor, então já não há nada a provar para mim. E quando chega-se a esse ponto, basicamente, nessa altura, eu acho que já estava bem, eu estava já nos anos 30, nos finais dos meus 30, e o que a idade nos faz é que a pessoa vai, a partir de certo momento, começa a declinar. E eu não queria começar a declinar enquanto estava a competir como atleta vegano, porque sabia que aqueles que estão a tentar demonstrar o contrário e tentar convencer as pessoas a comer carne e tentar que se baseiem a sua alimentação em proteína animal, essas pessoas vão ter... Acontece uma coisa natural. Quando a pessoa chega aos 40 e aos 50, a pessoa já não vai ter a força que tinha, como tinha nos 30, mas eles vão tentar usar isso contra mim, contra a minha missão. E então achei, não, estou agora no culminar da minha carreira, portanto, chegou a altura de parar de competir e começar a fazer outras coisas. Então, hoje em dia, o que eu uso é o meu trabalho nas redes sociais, na comunicação social, escrevo livros. Agora estou a escrever um livro de banda desenhada. Estamos também a fazer, já estamos a trabalhar em fazer um filme. O livro de banda desenhada é Earthraiser. Portanto, estou a fazer tudo isto
para, basicamente, transmitir a minha mensagem. Portanto, eu acho que agora, nesta altura, acho que é uma excelente oportunidade para abrir para perguntas. Não sei como é que estamos em termos de tempo, mas acho que chegou agora a altura para as perguntas. Estou agora receptivo, então, aberto para perguntas. Muito obrigado, Patrick. Talvez possas parar de partilhar o ecrã agora. Aqui estou eu. História tão impressionante, história de vida tão impressionante. É impressionante porque, desde que eras criança, o teu sonho tornou-se realidade. O teu sonho de criança tornou-se, acabaste por ser muito mais útil do que pensaste. Portanto, tornaste um herói para os animais. Nem todos podem dizer que o seu sonho de infância se tornou realidade. Portanto, muito bem. Parabéns. Muito, muito obrigado. Temos algumas perguntas, mas não queria que tu fosses embora sem falar sobre uma outra coisa que fazes, como sabemos. Sabemos que tu fazes, mas por esta ordem. Primeiro, mostra-me a tua t-shirt, ser um badass. É uma marca, Vegan Badass. Estas t-shirts que eu criei é outra das formas como eu tento fazer alguma coisa. Eu já não vendo estas t-shirts, já não conseguem ter estas t-shirts. Eu vendo isto no veganbadass.com. Basicamente, é a forma mais curta de transmitir a mensagem. Basicamente, a mensagem é assim: os veganos não são aquilo que tu achas que eles são. Muita gente acha que os veganos só comem salada e brócolos, a vida deles é horrível. Não é assim. E eu estou a tentar demonstrar que os veganos são todos em todo o estilo e feitio, forma e feitio. Portanto, tu destruíste completamente esse mito da carne. Essa é a ideia, pelo menos essa é a ideia. E agora gostava que partilhasses com todos. E também escreves livros, um livro de receitas. Sim, fantástico. Fantástico. Quando vou a algum evento, gosto de assinar, gosto de autografar livros. Isso é engraçado. A minha esposa e a minha mãe, já falei nelas, achavam que eu era maluco quando eu me tornei vegano. A minha esposa demorou 6 meses, depois tornou-se vegana. Ao fim de 6 semanas de eu me tornar vegano, ela tornou-se vegetariana e depois, passado 6 meses, ela tornou-se vegana também. E isso nunca mais mudou desde essa altura. Há 9 anos que ela é vegana também, quase há 9 anos. Com a minha mãe, demorou-lhe 1 ano. E no final do ano, no ano a seguir, eu disse-lhe, ok, ela tinha artrite reumatoide e o que eu percebi foi que eu tinha muito menos dores e muito menos inflamações nas articulações. Eu pensei, vou dizer isto à minha mãe. E então disse-lhe, tenta e vê o que é que isso vai fazer à tua artrite reumatoide. E foi uma ajuda enorme para ela. E a partir dessa altura ela tornou-se vegana também, até agora. Infelizmente a minha mãe faleceu este ano, no início do ano, mas ela foi vegana até ao fim da vida. E mesmo nessa fase, ela comia gelado vegano. Mesmo nos últimos dias da sua vida, ela comia gelado vegano. E ela estava muito, muito bem. Ela teve cancro nos pulmões. Ela fumou durante anos e anos. Depois deixou de fumar quando tinha 40, mas o cancro dos pulmões estava ligado a isso. E o regime alimentar vegano ajudou a perder peso, diminuiu a medicação para os diabetes,
diminuiu muita medicação para artrite reumatoide. Portanto, foi um benefício fantástico para a minha mãe e deu-lhe muito mais qualidade de vida durante aqueles anos que ela foi vegana. Patrick, sei o que é que aconteceu. Muito obrigado por partilhares connosco. Espero não mudar de estilo, de tema. Queria só recordar no início da sessão. A Katie é tua parceira, mas escreves livros de receitas. E essas receitas são para atletas? Onde é que as pessoas podem comprar o teu livro? Os livros estão também no veganbadass.com. Veganbadass.com é uma loja online que eu tenho. Geralmente vendo as t-shirts, agora não tenho t-shirts, mas os livros ainda lá estão. Podem comprar este livro impresso e podem também obtê-lo como um e-book. E depois é muito mais barato e leem no telemóvel ou no iPad. A ideia deste livro foi para responder a muitas perguntas que as pessoas têm e tem a ver com muitos dos temas de que as pessoas falam, de que eu falo nas minhas palestras, mas mais a fundo, mais aprofundadamente. Não só explico que tinha estes benefícios tais e tais, mas também no livro explico a nível bioquímico porque é que ajuda o corpo, porque é que é melhor para o corpo de seguir uma dieta vegana. E depois também explico como fazer as coisas bem feitas. Porque se a pessoa for vegana e não sabe muito sobre nutrição, a pessoa pode cometer erros. Portanto, a ideia do livro era para as pessoas que não querem perder peso, porque muita gente que me segue querem ser fortes, pesados, terem muito músculo e para essas pessoas e até mulheres que estão interessadas em treino de força, quando se tornam veganas, perdem peso, sentem que perdem peso, porque não comem calorias suficientes. Então, a minha ideia do livro é conseguir muitas calorias. Há receitas para quem quer divertir-se com a comida, comer coisas boas. São receitas para a pessoa se divertir, mas e não perder peso. Muitas vezes quando as pessoas se tornam veganos, o teu principal problema era: e se eu fracasso? E se eu fracassar, isto vai ser mau para os animais também? Portanto, é muito importante inspirar pessoas e também dar-lhes soluções. E quero que as pessoas saibam que V-Rebellion é um livro fantástico. Queria também que partilhasses connosco, com todos os que estão a ver, a tua experiência no Game Changers. Já falaste sobre isso? Há muita gente que só te conheceram no Game Changers, em que usaste todo o teu poder vegano. Agora está na Netflix, está em todo lado, toda a gente vê o Game Changers. Eu conheço muitos homens que ficam impressionadíssimos só por causa disso. Tão fácil como isso. O Game Changers foi a ideia, foi narrar a história. Ele teve esta ideia em 2012 e contactou-me nessa altura e teve essa ideia e eu fiz parte do filme durante todo o período até ser o vídeo ser publicado o ano passado. Agora, ao longo destes anos, desenvolvi excelentes relações com o James, com os produtores, o James Cameron, e eu basicamente estava a tentar dar ao filme tudo aquilo que eu conseguia, porque a ideia do filme era a ideia que eu tinha como atleta. O filme tentava mostrar a uma grande audiência, uma audiência mais vasta, que é possível sermos grandes atletas com um regime alimentar vegano. Não é só possível, mas os atletas fazem porque os ajuda no seu desporto.
que é o oposto do que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas pensa, se tornares veganos vais ter muitos problemas. E a ideia do filme era mostrar o oposto, exatamente. E fê-lo exemplificando vários atletas de vários desportos que são excelentes exemplos que demonstram que podes fazer tudo isto. Para mim, o filme fez aquilo que eu estava a fazer já. Era contar a mesma história que eu estava a tentar contar. E dei 100% de mim a esse filme para dar o máximo de conteúdo que podia a esse filme. E eu penso que é 100% a maior plataforma em que eu tenho participado, em que eu já participei. Talvez 90% das pessoas que me conhecem conhecem por causa do filme. E o nome do filme era fantástico. Game Changers. Porque tu és um game changer. Completamente. Sim, eu identifico-me com esse nome. Agora, também. Did you think you were going away before that? No, I have. Tenho aqui. Check. Maybe people don't know yet. Talvez as pessoas não saibam que estás a trabalhar num livro de banda desenhada, Earthraiser. Conta-nos. É o teu sonho de infância que está a tornar a realidade nessa banda desenhada, Earthraiser? Bom, eu não sabia, nessa altura, que eu ia escrever um livro de banda desenhada eu próprio. Bom, quando uma pessoa está naquele ponto onde eu estava o ano passado, em que o Game Changers foi publicado, como é que a pessoa consegue ir mais longe do que isso? Eu pensei, bom, este é o ponto mais alto onde posso chegar, onde alguma vez estive. Agora tive uma oportunidade de chegar a tanta gente com a minha história. Agora o que é que posso fazer a seguir? Qual é o meu próximo passo? E o Earthraisers é basicamente a manifestação de algo em que eu ando a pensar há 4 anos. Depois de ser vegano já há alguns anos, comecei a perceber que muito daquilo que fiz na minha vida foi influenciado por um filme e por a cultura pop e por ideias que não eram necessariamente ver um filme e depois pensar, agora fazer uma coisa. Não, há uma ideia, há uma semente, há um pensamento. Pegamos dela no filme e fazemos uma coisa completamente diferente. Por exemplo, as maneiras como eu via os animais eram muito diferentes das maneiras como as pessoas olham para os animais. Porque a maior parte das pessoas tem automaticamente esta ideia de que, como ser humano, sou superior aos animais. Eu parei de pensar dessa maneira muito antes de me tornar vegetariano até. E isso, quando eu era criança, foi por eu ver o Planeta dos Macacos, e no Planeta dos Macacos, os macacos eram a raça superior e os seres humanos eram os animais. E então, ao ver esse filme, isso mostra-nos que a nossa perspectiva, porque os macacos diziam as mesmas coisas que nós dizíamos sobre os macacos, sobre os humanos, ou sobre o mesmo que nós dizemos dos animais. E então eu pensava, isto é estúpido. Mas se dermos a volta e pensarmos, nós como seres humanos, a pensar que somos superiores aos animais, isso também não faz sentido, é estúpido. Então, basicamente, foi uma coisa que também pôr neste ponto em que eu me tornei vegetariano mais tarde. Portanto, eu percebi que os filmes têm poder para abrir os olhos das pessoas. E então, eu estava a tentar transmitir esta mensagem e de uma maneira que eu vejo o mundo, pôr isso num filme e mostrar isso às pessoas. Então comecei a pensar nisso, mas sempre pensava assim que apresentava um herói vegano, a história desmoronava. Porque se introduzes um herói vegano e querem chegar a uma audiência mais vasta de não veganos, estás a dar-lhes uma personagem principal com a qual eles não conseguem identificar-se.
porque ser vegano é ser diferente. Então queremos dar-lhes uma personagem que seja como eles. E se tivermos uma personagem que consegue falar com os animais? O que eu estou a tentar dizer é, estou a tentar demonstrar às pessoas aquilo que os animais passam. Então, se tivermos uma personalidade, uma personagem que consegue comunicar com os animais, ele pode contar às pessoas o que é que os animais estão a sentir. Então pensei, mas é o Dr. Doodle. Essa história já existe, é o Dr. Doodle. Então tive que pensar noutra coisa. E então desenvolveu-se tudo isto durante anos e anos na minha mente, na minha cabeça. E no início do ano, depois de voltar dos Estados Unidos, estive num anúncio publicitário, estive 2 noites num hotel, não conseguia dormir, estava acordado a pensar em ideias estúpidas que eu ia tendo, e foi nessa noite que tive a revelação que, espera aí, a personagem não tem que comunicar com os animais. E se a personagem sentir o sofrimento dos animais, porque o problema em tudo isto é, os animais estão a sofrer desnecessariamente. Se a personagem tiver o superpoder, chamemos assim, de sentir, ser forçada a sentir a dor que os animais sentem, força-o a fazer as coisas certas, força-o a querer ajudar os animais, porque ele está a sentir a dor dos animais. E então pensei, isso é perfeito. Posso contar a história de um super-herói, e o superpoder desse super-herói é, claro, uma maldição. Ele vai se desenvolver num poder, mas no início é uma maldição. Ele tem dores imensas, não sabe porquê. E os não veganos, o telespectador, digamos, não vegano, vai identificar-se, porque é um fulano normal, não é vegano, e ele está a sofrer com os animais, então tem que desenvolver-se e tornar-se um herói para os animais. Então, temos agora um herói que vai depois ser aquilo que eu quero que ele seja, mas vai começar de uma maneira que todos podem identificar com ele. E eu, quando tomei nota de tudo isso, essa noite, eu pensei, uau, isto é a coisa mais poderosa em que eu jamais pensei. E então, a partir desse momento, passei a gastar todos os minutos livres que tinha a desenvolver essa ideia, e a ideia era ter um filme. E depois percebi, ok, eu conhecia este fulano que tinha uma ideia e ele queria fazer uma banda desenhada sobre mim, o Patrick como super-herói. E pensei, e se eu fizer o Earthraiser como banda desenhada? Porque para um dinheiro é preciso, para um filme é muito, muito dinheiro. Eu não sou rico, não tenho esses recursos. Pensei, se tentar vender essa ideia, os estúdios vão tomar controle de tudo, e então se calhar não vai ser aquilo que eu estou a tentar fazer. Portanto, pensei, bom, vamos transformar isto tudo num livro, um livro é mais fácil de produzir, e então tenho o David pedia que quer fazer um livro de banda desenhada comigo, e então vou-lhe pedir para ele fazer um livro comigo. E eu pedi-lhe, e ele aceitou logo tudo, e a partir desse dia temos estado a trabalhar arduamente para o fazer. Tivemos uma campanha de arranque do projeto, conseguimos o dinheiro que precisávamos em 3 dias e basicamente a ideia, o dinheiro é para pagar ao David e a outros artistas. Agora temos uma equipa de 5 pessoas, o David, o Alejandro, o Rucci, que é um artista do Reino Unido, mas acho que ele agora está em Espanha. Ele fez a capa. Temos também um fulano que pinta, o Rob Schwaber, trabalhou para a Marvel ou seja, a minha história está, a pessoa que está a pintar trabalhou para a Marvel, está a pintar o livro.
E temos o Chris Ryan, que é um amigo meu da Finlândia, um ativista vegano também. Ele está a fazer também muito, escreve, dá palestras e é ele que está a editar o meu texto. Eu não sou nativo de inglês e o Chris está a pegar no meu texto e a editar para ficar em bom inglês. E no final do ano vamos ter a banda desenhada pronta. E algo que ainda não falei é que até agora nos bastidores já estou a falar com pessoas para fazermos o filme. Portanto, vamos fazer o filme. Portanto, quando apresentei a banda desenhada, muita gente que tem os recursos para fazer uma coisa desse género entraram em contato comigo e disseram: ok, estão interessados no filme, e já me sentei com alguns deles e já falámos sobre pôr de pé a máquina, que é uma máquina muito poderosa, para ver o filme já no próximo ano. Ok, se por aquilo que eu vejo da tua própria história, não se sabe o teu futuro. O teu futuro está sempre a surpreender-nos. Nunca sabemos por onde é que vamos. Ouvi um rumor que fizeste. Nunca sabemos por onde é que vais avançar. Abriste um caminho fantástico que não sabemos até onde é que vai levar, mas é uma força enorme para os animais. Estás a ajudar imensos animais. Agora temos perguntas do público. Se tiveres tempo, porque aí na Alemanha é uma hora mais tarde, mas se tiveres café. Mais 10 minutos. Ok, 10 minutos. Conheces algum outro atleta de aço, ou homem de aço que seja vegano? Tenho um amigo, tem um ginásio vegano, fundou o primeiro ginásio vegano aqui em Berlim, Yoni Purmonens. O Yoni é vegano há muito mais anos do que eu e já competiu na categoria de homem de aço em pesos leves, como eu. Yoni é vegano já quase há 30 anos, acho eu. É um da escola antiga dos veganos, quando ainda não havia veganos na altura. Ele é de facto dos frutalhaços. Foi ativista pelos direitos dos animais, não só vegano, mas ativista, fez ação direta. Ele foi atingido com tiros quando estava a libertar martas de uma unidade de produção de martas, e ele é mais velho do que eu e tem muito mais experiência, e é sempre fantástico treinar com ele no ginásio. E são os melhores momentos para mim na semana, é quando eu vou treinar com ele ao ginásio dele, e o nosso tema principal é 10% de treino e 90% de conversa. Acho que é também muito recompensador para ti já não te sentir sozinho, porque quando a pessoa começa a abrir uma nova via, a pessoa sente-se muito só e temos muitas dúvidas. Então, às vezes, até nos esquecemos que o mundo está tão mal quando conhecemos tanta gente com quem podemos partilhar os nossos pontos de vista, o nosso treino, a nossa vida, no Homem de Aço. Isto tem a ver com... É uma comunidade muito pequena, não há muitos atletas, em geral, nessa competição, nessa modalidade. Não há, assim, muitos veganos nessa modalidade, porque não há, assim, muitos homens a praticar essa modalidade. Mas se a pessoa incluir os culturistas, o pessoal do fitness, o pessoal do crossfit, o pessoal halteriofilistas, há toneladas e toneladas
de atletas em todas essas modalidades. E é tudo fantástico porque estamos todos interligados uns com os outros, porque somos todos fãs uns dos outros, e é fantástico. E há alguns fulanos muito mais novos do que eu que vão fazer coisas muito mais impressionantes do que aquilo que eu fiz. Um desses fulanos com quem eu colaborei, Terence Kennedy, da Irlanda, é uma máquina fantástica em levantamento, em halteriofilismo. Eu nunca fiz halteriofilismo. To go against what he does, but mas se for levantamento de peso, de força, levantamentos de força, e veem os números dele, os meus números máximos não estão muito longe daquilo que já está a fazer. E ele tem 20 e picos. Acho que o Clarence, se ele continuar assim mais uns anos, ele vai bater todos os meus recordes. E há outros atletas muito próximos dos meus valores e são muito mais leves do que eu era. Portanto, há muitos atletas impressionantes por aí. Vamos desejar que eles tenham também um excelente percurso. Sentes que há mais aceitação no desporto agora para atletas veganos que já não são assediados? Bom, houve um efeito do Game Changers. Lembro-me como era o debate antes do Game Changers e as pessoas diziam: é impossível, como vegano, ser tão bom como uma pessoa come uma dieta com base de carne. Depois do Game Changers, mesmo os críticos do filme dizem: ok, é possível, mas não vai ser melhor. Vai ser mais difícil, porque agora é preciso ser vegano. E vai ser mais difícil ter os mesmos resultados. O que demonstra que mesmo os críticos foram desaparecendo depois do filme. O que é fantástico. Portanto, o filme foi muito atacado por muitos críticos, enquanto que muitos destes ataques eram incómodos porque não se baseavam realmente em lógica profunda e às vezes eram argumentos estúpidos, mas ao mesmo tempo eu estava a aprender que estes ataques demonstram que aqueles que atacam foram também afetados pelo filme, portanto eles também evoluíram, e acho que é o mais importante. É o mais importante que estamos a tentar fazer, quando fazemos um filme, ou seja o que for, aquilo que fazemos, tentamos influenciar pessoas, não tem a ver com, não podemos influenciar toda a população para ser veganos com isso, mas se conseguirmos mudar um pouquinho toda a gente, e o Game Changers fez isso, mudou toda a gente um pouquinho. Então acho que é isso é fantástico. E acho que o produtor e o realizador fizeram algo fantástico, está a mudar o mundo. E já ninguém pode andar para trás, o relógio, não fazer o relógio andar para trás. Agora temos que usar isto. Sim, já não podemos retroceder. Para quem não saiba, não conhece o filme, partilhamos agora os links. Game Changers. E o filme também está no Netflix. O Netflix está à disposição de todos. Há aqui uma pessoa também a perguntar se há profissionais na área do veganismo. Ora bem, eu não tinha problemas de saúde, porque sempre tive que ser coach de mim próprio, sempre tive que me dar a mim própria formação em todas as áreas, o que incluía fisiologia, portanto, nunca tive assim problemas em que eu precisava de ajuda, mas há fisiologistas fantásticos e médicos fantásticos e investigadores fantásticos que estão a tentar dar formação usando os seus conhecimentos na área, e muitos deles também aparecem no Game Changer. Se virem o filme, vão conhecer muitos desses especialistas também, e além disso,
há uma comunidade enorme e acho que essas pessoas são muito importantes, porque muitos fisiologistas, muita gente não sabem que se estudares medicina, a pessoa não recebe muita formação sobre nutrição. Muitos dos médicos não têm o nível de formação nutricional que deviam ter, porque muitos dos problemas que as populações têm podem ser tratados ou pelo menos melhorados com mudanças no estilo de vida. Muitos tipos de cancro, muitos tipos de diabetes, doenças cardiovasculares. Há muitas áreas em que há muita coisa que se pode evitar e prevenir, muitas doenças que se podem prevenir, simplesmente com uma melhor alimentação, um melhor regime alimentar. E esses médicos que propõem regimes alimentares à base de plantas estão a fazer um trabalho fantástico e estão a desenvolver investigação em muitas áreas e estão a atualizar os conhecimentos a esse nível. Muito bem. Isso faz parte da nossa mensagem. Temos aqui uma última pergunta. Eu penso que é uma excelente pergunta também, para terminar a nossa conversa. Como é que achas que devemos abordar os atletas e provavelmente os clubes para ajudar a introduzir uma alimentação mais à base de plantas? Eu acho que é difícil dizer. Não há maneiras perfeitas de o fazer, porque todos os seres humanos são diferentes. Para todos os seres humanos é preciso uma abordagem diferente. Agora, o que eu tento fazer sempre é, basicamente, tento dar informação às pessoas e a minha ideia é, estou simplesmente a abrir-lhes uma porta. Não posso forçar ninguém a atravessar a porta. Não estou a tentar, ou seja, basicamente, estou a tentar atraí-los, sendo aberto e partilhando informação. Se tentamos forçar as pessoas, no meu ponto de vista, o que eu acho é que muitas vezes o que acontece é que as pessoas depois resistem e não querem ser forçadas. Portanto, o que eu tento fazer é atraí-las, abrir as portas, dar-lhes a minha informação. Eu acho que é melhor, talvez, acho que é a forma mais, a melhor forma, acho eu. Mas depende do tipo de ativismo que façamos. Se alguém está na ação direta, por exemplo, ou se alguém está a desenvolver ativismo de outro tipo diferente, que pode ser eficiente, por exemplo, fazê-lo de maneira diferente. O que eu estou a tentar dizer com isto é que há toda uma caixa de ferramentas com vários tipos de abordagens e a minha abordagem é apenas uma delas, uma dessas ferramentas que está na caixa de ferramentas. Dependendo daquilo que façamos, do tipo de ativismo que façamos, podemos usar outras abordagens que também sejam melhores, se calhar, do que a minha. Eu estou a tentar simplesmente ser o mais aberto possível. Mas temos dados, portanto acho que não estamos errados. Tivemos aqui o Nick Cooney e ele é um trabalho fantástico, com dados reais, e sabemos que se forçarmos as pessoas, se exigirmos demasiado, se pedirmos demasiado, se pusermos pressão, podemos simplesmente afastá-los. Mas se dermos o exemplo, como é o teu caso, dar o exemplo para não exigir nada deles, e as pessoas inspiram-se e depois vão seguir fazer o seu percurso. Muito obrigado. Agora o tempo acabou. Eu fiz como pediste. Pediste-me que eu me esquecesse do tempo, eu esqueci-me do tempo. Adoro esquecer-me do tempo. Ainda temos aqui 30 participantes na sala. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado a todos aqueles que estão a ouvir. Muito obrigado por esta oportunidade, por estar aqui convosco. E muito obrigado a vocês por terem me dado esta oportunidade e terem organizado tudo isto. Muito obrigado a ti, Patrick, por todo o teu trabalho fantástico que estás a fazer, à tua esposa também. É uma história que merece ser partilhada. A tua história é uma história que é um game changer, muda vidas. Muito obrigado. Só mais um minuto
Vou agradecer a todos em português, ok? It's always difficult to come back. É sempre difícil depois mudar outra vez para o inglês. Bom, obrigada, muito obrigada por estarem connosco neste serão de sábado. Não, para mim não podia haver um serão de sábado mais bem passado, já que não se pode sair, não se pode fazer nada. Temos o Patrick diretamente da Alemanha a falar connosco, a partilhar esta história impressionante de vida, que é de facto um exemplo, e todos estes trabalhos que ele está a fazer, portanto, acabou por transformar a sua atividade profissional na concretização de um sonho de criança, e os animais têm beneficiado tremendamente de todos estes trabalhos. Podem encontrar, seguir o trabalho dele nas redes sociais, Vegan Badass, The Rebellion, Game Changers. Nós vamos publicar, podemos depois pôr os links também no evento para ficarem lá registados para o futuro. Vamos com certeza estar atentos também ao Earthraiser, e quando vier nós vamos também partilhar, vamos estar, we will be paying attention. and não. E obrigada por terem estado connosco o dia todo, se foi caso disso. O dia do festival começou hoje para nós às 11 da manhã, com um workshop e grande almoço, almoçamos todos juntos. Fica o convite para amanhã. Amanhã encontramos-nos também às 11 da manhã para fazermos um workshop. Encontram o link no evento da Gabriela Oliveira. Portanto, a Gabriela traz-nos uma proposta com entrada, almoço e sobremesa. Vamos confeccionar juntos, vamos pôr o país a almoçar junto, e depois, na parte da tarde, às 2 da tarde, voltamos a fazer assim uma maratona de palestras de temas muito relevantes. Eu estou a falar rapidamente porque ainda são muitas informações, mas não percam, porque às 2 da tarde temos uma palestra que é a cereja no topo do bolo, que é a apresentação do relatório da Provege Internacional, um relatório que faz a conexão entre o sistema de alimentação global, que é o que está implementado e instituído, e as pandemias. O tema deste veganário é que futuro, é isto que temos estado a discutir, tanto o futuro de todos, como o futuro do veganismo, como o futuro do ativismo. Que futuro? Temos na nossa mão o poder de fazer algo. Portanto, fiquem connosco para essa palestra e para as seguintes. Vamos falar também sobre saúde, vamos ter mais um atleta. Pronto, eu não estou agora aqui a dizer os nomes, mas posso dizer, temos a Limbani e a Wanda da Provege, temos o J. Series do Sentient Institute, que nos vai apresentar uma visão, mas uma visão baseada em factos e conseguindo prever o fim da indústria pecuária. E temos também o Dr. Alberto, que nos vai falar sobre a diferença que faz na saúde, e tanto na prevenção como no tratamento de algumas doenças, a adoção de uma dieta de base vegetal. À noite temos o grande encerramento do veganário, com concertos. Temos o Romeu e a Jéssica Cipriano e a Vanessa Ferreira, que vão tocar para nós músicas muito especiais dedicadas aos animais, ao planeta, a todos. Fiquem connosco. Até amanhã. Obrigada a todos. Patrick, thank you so much. Big, big hug. Bye, everyone. Arms enough. Patrick, um forte abraço, Patrick. Thank you. See you tomorrow. Até amanhã. Até amanhã a todos.